Amado Monsenhor Irineu, nosso jubilando, acolho também os padres aqui presentes, Padre Mateus, muito conhecido já aqui em Caçapava, dos anos que trabalhou como vigário paroquial aqui na paróquia Nossa Senhora da Boa Esperança e que atualmente é o pároco, cura da nossa igreja catedral, onde também Monsenhor Irineu exerceu por tanto tempo o seu ministério. Os nossos vigários, Padre Miguel, Padre Chiquinho, todos os irmãos e irmãs aqui presentes e também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais da nossa paróquia. Coube a mim fazer a homilia dessa celebração tão significativa para Monsenhor Irineu, já que foi aqui nos anos de 1973, 74, iniciando o seu ministério, o seu sacerdócio, que ele viveu e pôde também exercer aqui as primícias do seu sacerdócio. Certamente feliz é esta paróquia, esta comunidade, que dentre tantos outros sacerdotes que por aqui já passaram, puderam também usufruir, puderam também beber da fonte das primícias do sacerdócio do Monsenhor Irineu. Mas nós também hoje somos felizes, porque também estamos fazendo parte desta história da vida do Monsenhor e para a vida da nossa própria paróquia, que é poder, depois de 50 anos, estarmos aqui rendendo graças a Deus por este sacerdócio. Esse sacerdócio que nós sabemos que é dádiva de Deus, é graça de Deus, é dom de Deus, mas também conta com a disposição do homem. Como nós bem vimos no Evangelho de hoje, aquele que faz a vontade de Deus é aquele que se dispõe a construir a sua casa, a sua vida, e neste caso o seu próprio ministério, segundo a vontade de Deus. E por isso o padre, uma vez que ele é chamado por Deus para edificar a casa de Deus, para construir a casa de Deus, não só através dos seus templos, mas a morada de Deus entre os homens, certamente para o padre também e para o Monsenhor Irineu de forma particular, após esses 50 anos, estar aqui celebrando esta Eucaristia, é uma oportunidade de render graças a Deus por todas as graças que Deus nos concede. E por isso para nós também como paróquia Nossa Senhora da Ajuda, poder acolher o Monsenhor Irineu nesta tarde de hoje para celebrar esta Eucaristia, certamente para nós também é motivo de muita alegria, porque nós também somos frutos daquilo que ele semeou aqui há 50 anos atrás. Certamente os nossos pais, os nossos avós, certamente de muitos que aqui também davam o seu testemunho de vida cristã, muitos que aqui puderam ouvir as palavras, a palavra de Deus através do Monsenhor Irineu, muitos que do seu ministério puderam também se santificar e puderam através desse testemunho também, para que nós pudéssemos hoje aqui estar e aqui também pudéssemos hoje sermos santificados por este mesmo ministério. Mas eu gostaria então já que estamos nesta celebração, de certa forma em vista deste jubileu de 50 anos do sacerdócio do Monsenhor Irineu, é uma oportunidade para todos nós, não só sacerdotes, como também o povo de Deus, recordarmos quem é o padre, qual é a verdadeira identidade do padre. Sobretudo hoje, num tempo em que se coloca tanto em questão sobre a nossa identidade. Para que verdadeiramente existe o padre? Para que o padre foi feito? Por que Jesus instituiu o sacerdócio? Qual é a verdadeira identidade do padre? Porque o padre tem muitas funções. O padre acaba se vendo diante dos desafios que eles são próprios, desafios do seu tempo. O padre se vê muitas vezes obrigado até a muitas vezes realizar determinadas funções que necessariamente nem seriam suas, mas muitas vezes ele é levado a isso. Porém, há alguns elementos ou alguns aspectos
que esses são, poderíamos assim dizer, essenciais, primordiais da identidade de um sacerdote. Eu elencaria 10 aspectos que nos referem à identidade do padre. A primeira delas, a primeira de todas elas, o padre é alguém chamado a dar glória a Deus. Faz parte da nossa identidade, dar glória a Deus. E como dizia o próprio Santo Irineu, dar glória a Deus significa também em vista da salvação do homem. A glória de Deus, dizia Santo Irineu, a glória de Deus é que o homem seja santo. A glória de Deus é a salvação dos homens. Por isso, quando nós sacerdotes celebramos a Eucaristia, nós elevamos a Deus a nossa ação de graça. Nós damos glória a Deus, mas não somente um louvor através de expressões, né? Mas o nosso louvor maior a Deus é o povo que nós oferecemos a Deus. É a santificação do povo que nós imploramos a cada Eucaristia. Por isso que o padre reza com o povo, mas reza sobretudo pelo povo. Por isso, uma das grandes funções, dos grandes ofícios do padre é rezar pelo seu povo, rezar pelo seu rebanho, né? Se ao mesmo tempo nós pedimos constantemente que vocês rezem por nós, saibam também que a nossa vida, da maior parte da nossa vida, nós nos dedicamos em rezar por vós. O padre é alguém que dá glória a Deus em vista da santificação do seu povo. O segundo aspecto da identidade do padre é anunciar a palavra. O padre é um anunciador, um pregador da palavra de Deus, não de qualquer palavra. O padre não prega ideias próprias, ideias pessoais. O padre é o pregador, é um homem que anuncia a palavra de Deus. Até porque nós vemos isso desde o tempo de Jesus e desde as primícias da pregação do Evangelho, que a fé nasce exatamente da pregação. É por meio da pregação dos apóstolos que muitos desejavam aderir à fé em Cristo, assumir a fé em Cristo. Pois bem, o padre é alguém que prega a palavra de Deus, anuncia a palavra de Deus, para que a fé esteja sempre viva no coração dos fiéis. O terceiro ponto, o padre também é aquele que congrega. Faz parte da identidade do padre congregar a comunidade e congregar pela palavra. Portanto, o padre é aquele que é chamado justamente a reunir, né? Por isso, dentro de uma celebração eucarística, o padre tem uma função muito própria, que é a da presidência. É ele quem preside, porque é ele quem reúne, é ele quem congrega a partir da própria palavra de Deus. O padre também faz parte da sua identidade. O padre é o educador na fé. O padre, ele educa a pessoa integralmente. Ele educa na fé, ele educa a partir da fé, ele educa com a luz da fé e na perspectiva da fé. Portanto, o padre não educa apenas a partir de uma teoria, mas de uma experiência de fé. Uma experiência que ele faz da fé, pela fé, com a fé, e também na perspectiva da fé é que ele procura educar o seu povo. Portanto, o padre é um educador na fé. O quinto ponto, o padre também é um homem da Eucaristia. É impossível isso não fazer parte da identidade do padre. O padre é o homem da Eucaristia. Não só o homem que celebra a Eucaristia, mas um homem também que tem uma vida eucarística. Faz parte da nossa vida como padres viver aquilo que o próprio Cristo viveu e pelo qual ele se entregou na noite da Quinta-feira Santa ao instituir a Eucaristia. Isto é o meu corpo que será entregue
dado por vós. Este é o cálice do meu sangue que será derramado por vós. Portanto, unido à Eucaristia está a vida imolada, oblativa de Jesus. Portanto, o Padre é um homem da Eucaristia, é um homem também que se entrega, é um homem que se mola todos os dias pela santificação do seu povo. Seja nos pequenos esforços mais diários, mais cotidianos da nossa vida, até os grandes esforços, até as grandes responsabilidades, até as grandes renúncias que nós fazemos como padres. Portanto, o padre é um homem eucarístico, um homem que se mola, um homem que se entrega. O sexto ponto, o padre também é um dispensador dos mistérios de Deus. Eu gosto muito dessa expressão, dispensador, como se fosse realmente um dispenseiro. Sabemos que as graças são concedidas por Deus através da sua igreja. O padre é o dispenseiro, é aquele que tem a chave da dispensa, é aquele que está a serviço para distribuir algo que não é dele, algo que não pertence a ele, mas a quem foi dado o cuidado, o zelo. Por isso o padre é quem cuida, é quem zela pelas coisas de Deus e é ele quem distribui de forma como o dispenseiro faz, né? Assim também o padre procura dispensar, seja por meio dos sacramentos, seja por meio da palavra, seja por meio de um conselho. Ele é o dispensador dos mistérios de Deus. O padre também é o guia e o pastor. Esse nós sabemos muito bem. Como nós no mundo de hoje, de tantas ideias que se falam por aí, de tantas ideologias, quantos guias ou quantos querem se fazer como guias, e nunca se necessitou tanto de um guia seguro. O padre, certamente iluminado por Deus, fiel à palavra de Deus, fiel à sua vocação, certamente se torna um guia seguro para a comunidade. E pastor, como aquele que cuida, que apacenta, né? Portanto, cuida do seu rebanho. O padre também é um profeta, né? O oitavo aspecto da identidade do padre. O padre é profeta. Profeta em grego, profene. Profeta em grego quer dizer alguém, falar em lugar de alguém. Portanto, profeta é quem fala no lugar de alguém. Portanto, o padre é um profeta. Ele fala no lugar do próprio Deus aqui na terra. Ele fala em nome de Cristo. Ele fala em nome da igreja. Portanto, ele fala em nome de alguém. Não só em nome dele, mas em nome de alguém. E por isso ele é investido da autoridade do próprio Cristo, para falar em nome de Cristo. Portanto, quando nós ouvimos ao padre, quando nós ouvimos a sua pregação, quando nós ouvimos a sua orientação, podemos dizer que estamos ouvindo alguém que nos fala em nome do próprio Deus, em nome do próprio Cristo. O padre também faz parte da sua identidade ser aquele que unifica, ele é o unificador. Não basta só congregar. Aliás, hoje existem muitos que têm até, de certa forma, qualidades humanas para congregar muitas pessoas, para congregar multidões. Os padres que estão na mídia, os padres que estão, né, nesse mundo virtual, podem até congregar muito mais gente do que nós, que estamos nas nossas paróquias, nas nossas igrejas. Mas não basta só congregar, não basta só juntar as pessoas, é preciso mantê-las congregadas. E para isso, manter a unidade do povo. Portanto, mais do que congregar, o padre também precisa manter unida a sua comunidade, a igreja. Ele trabalha pela unidade da igreja. Portanto, o padre é um unificador. E por fim, o padre é o pai espiritual da sua comunidade. Ele gera, né, como todo pai, ele gera pela fé, pelo evangelho, pelos sacramentos,
para a vida da graça. O Padre é quem nos gera para a vida da graça. O Padre é quem nos gera para a vida eterna. E Ele nos gera justamente pela fé, pela pregação do Evangelho, pelos sacramentos. Por isso, estimado Monsenhor Irineu, refletindo sobre esses aspectos da identidade do Padre, da vida do Padre, né? Sem demagogia alguma, eu posso dizer que vejo no Senhor todas essas qualidades, todos esses aspectos. Vejo que o Senhor verdadeiramente é Padre, e a sua identidade é a identidade de Padre, é a identidade de sacerdote. Confesso que até fazer essa homilia aqui, o Padre Miguel, outro dia, no meu aniversário, disse que estava até nervoso, né? De fazer homilia próximo de quem lhe foi reitor, etc. Para mim também, além de estar emocionado, também um pouco nervoso de poder estar aqui dirigindo palavras ao Senhor, que é uma referência tão grande para nós como sacerdotes, para a nossa diocese, por tudo aquilo que o Senhor já realizou em nossa diocese, nesses 50 anos de sacerdócio. Mas preparando essa homilia, eu pensei exatamente nisso. Não vou dizer nenhuma novidade, mas vou reafirmar aquilo que a sua própria vida, aquilo que o seu testemunho como padre o faz. Certamente muito mais do que uma teoria, a vida do Senhor tem muito a ver com tudo isso. A sua identidade, quem o Senhor verdadeiramente é. Se alguém nos perguntasse, quem é o Monsenhor Irineu? O Monsenhor Irineu é um educador da fé, é um anunciador, é um dispensador. Monsenhor Irineu é um homem que procurou sempre unificar, sempre trabalhar pela unidade. Monsenhor Irineu é padre. E isso nos orgulha muito, isso também nos incentiva, nos inspira no nosso sacerdócio. Certamente o sacerdócio do Senhor sempre inspirou muito o nosso clero e certamente também o povo de Deus. Vendo a sua vida, a sua dedicação, certamente se inspirou no Senhor em querer se santificar, em querer ser de Deus, em querer estar mais próximo de Deus, porque o seu sacerdócio sempre foi expressão do sagrado na nossa vida, sejam nas coisas mais diárias, sejam nos pequenos gestos, no simples sorriso com que o Senhor nos acolhe, até os grandes ensinamentos que o Senhor sempre dá a todos aqueles que do Senhor se aproximam. Portanto, Monsenhor, é uma alegria para nós e nos sentimos honrados, tanto do Padre Mateus, como também do Senhor, ter querido estar aqui e poder aqui também celebrar, de certa forma, já estes 50 anos. A nossa comunidade agradece, não só pela honra de estar aqui hoje, mas a nossa comunidade agradece pelo seu testemunho de padre. Nossa comunidade agradece por ser este padre que o Senhor é e podermos assim também poder nos alegrar em celebrar com o Senhor esses 50 anos de sua vida como padre. Parabéns, Monsenhor. Deus o abençoe sempre.